Olá, sejam bem-vindos. Neste vídeo vou explicar como surgiu a ideia dessa planilha e como ela funciona. A princípio eu fiz exclusivamente para mim, mas depois eu pensei, por que não passar para as outras pessoas para poder ajudar outras pessoas a entenderem melhor sobre precificação. Então, nessa página aqui de boas-vindas, eu coloquei esses links que você pode enviar um e-mail para mim, pode entrar na minha rede social, no meu Instagram, no meu Facebook e também no WhatsApp. É só clicar nesse linkzinho aí que vocês entram em contato comigo ou entram na minha rede social para ver o meu trabalho. Nessa planilha, eu ainda coloquei de bônus a folha de ponto. Por quê? A gente precisa calcular as horas que a gente trabalha. A gente tem que anotar o tempo que a gente passa para fazer cada peça, né? Então, pensando nisso, eu resolvi colocar essa folha de ponto aqui também, certo? Eu vou lhe explicar como ela funciona. Tudo que tiver escrito em amarelo, você pode modificar. Nada que tiver em outra cor, você pode mexer. Mesmo assim, mesmo que você não vai conseguir mexer, porque eu vou bloquear para que a pessoa não estrague a fórmula e não atrapalhe os cálculos, não deixe a fórmula fazer os cálculos corretos, né? A planilha fazer o cálculo correto. Então, só vai estar livre para você digitar onde está as cores amarelas, certo? Aqui nesse coisa aqui amarelo, nessa célula amarela, você vai colocar quantas horas você trabalha por dia. Normalmente, certo? São 8 horas por dia, né? Pela lei, né? Aqui do Brasil, são consideradas 8 horas por dia, que são de segunda a sexta, que são 5 dias, né? 8 horas. E no sábado, 4 horas. Certo? Agora, essa outra célula aqui, a amarelinha, significa o salário que você quer ganhar, certo? Aí você digita, se você quer ganhar R$1.500, certo? Aí você vai digitar como? Você vai botar 1500,00. Aí ele vai automaticamente colocar o pontinho de R$1.500, certo? Eu vou deixar com 1.600, certo? Opa, desculpe aí. R$1.600. Aqui eu esqueci de falar para vocês que aqui na hora de você colocar a hora, você precisa colocar esses 2 pontinhos. Porque se você não colocar os 2 pontinhos, certo? A planilha não vai fazer os cálculos corretamente, né? Então, você vai ter que escrever assim, ó, 8, 2 pontinhos, opa, desculpa aí, que eu cliquei aqui na tecla errada. Você vai colocar 8, 2 pontinhos, 00. Aí ele vai ficar 8 horas. Se você clicar 8 somente, ele vai dar errado, certo? Então, porque não colocou os 2 pontinhos, certo? Mas se você colocar, ou então 08, 2 pontinhos, certo? 00, ele vai dar correto, certo? Aí, aqui já expliquei aqui. Isso aqui é o total de horas extra, né? Caso, total de horas que você usou para fazer a peça, mais as horas extras, certo? Se por um acaso não tiver hora extra, ele vai registrar aqui só a quantidade de horas, né? Aí aqui total de dias e horas trabalhadas, ele vai dizer aqui quantos dias, certo? E quantas horas, quantos minutos você usou. Horas totais trabalhadas sem hora extra, né? Que foi aqui o 14 segundos, ou minutos, né? E aqui é o valor da sua hora trabalhada. Aqui automaticamente quando você colocar o valor do seu salário que você quer ganhar, né? O salário básico que você quer ganhar e a hora, ele vai calcular automaticamente quantas horas ou qual o valor da sua hora.
Aqui é a tabelinha de horas extra. Vamos exemplificar aqui. Se eu colocar aqui 14 horas e aqui 22 horas, eu vou ter trabalhado 6 horas a mais do que as 8 horas no dia. Então, eu vou ter 6 horas de hora extra. Aí, aqui, automaticamente, ele vai vir para cá, para essa tabelinha, certo? Ele aqui já vai dar o valor da sua hora extra, certo? Porque a hora extra, ela é o valor da hora extra, né? Da sua hora, mais, né? 50% de adicional, né? E, porque normalmente a hora extra, você passou da hora, você recebe um adicional maior. E aqui vai ser o total em dinheiro, né, de quanto você vai receber a mais no seu salário. Nesse aqui é as faltas. Vamos supor, aqui vem, ele colocou que a planilha calculou que eu tinha faltado 15 horas, né? Aqui é o valor da minha hora, certo? E aqui é o valor total das minhas faltas. Aí aqui, ele vem para cá, né? Aqui vai vir transportar para cá o valor do meu salário, certo? O valor de hora extra a receber, o valor de faltas a descontar e o salário real que você vai receber, certo? Vamos para cá agora. Aí, quando for cadastrar as horas, é obrigatório colocar, né, os 2 pontinhos, certo? Para não dar erro nos cálculos das horas. Aqui a descrição. Nesse aqui você pode modificar o que você quiser botar aqui. Eu coloco moldagem porque eu começo meu trabalho e eu faço a modelagem biscuit, né? Então, eu começo com a modelagem, né? Aqui eu ponho a data, automaticamente aqui ele vai botar qual é o dia da semana. E aqui você precisa cadastrar do mesmo jeito que eu estou explicando aqui. Se você começou a trabalhar de 9 horas e 40, então você vai botar 09, 2 pontinhos e 40. E dá Enter, certo? Porque se eu colocar 9 horas e 40, assim, sem nada, ele não vai dar certo. E veja que aqui já deu erro aqui em cima e tudo, certo? Então, é 09, 2 pontinhos e 40, certo? Aí, caso eu saia, vou almoçar, por exemplo, ou então eu vou atender uma ligação, que precisei atender uma ligação, ou fui atender alguém que chegou, alguma visita, aí eu parei o trabalho. Então, eu não posso deixar ali contando, porque eu não estou trabalhando. Então, aí eu vou colocar a hora que eu parei, certo? De fazer a peça. Aí eu parei de 9h46, aí eu do mesmo jeito, 09, 2 pontinhos, 46 e dou Enter. Aí, se eu voltei às 14 horas para recomeçar o trabalho, aí eu coloco lá 14 horas. Aí, e aqui eu coloco a hora que eu terminei, que eu parei, certo? Eu vou tirar isso aqui porque foi aquele exemplo que eu dei para botar a hora extra. Aí, no caso, aí eu venho aqui de novo, a hora da pintura, eu vou pintar a peça. Aí eu não pintei no mesmo dia, que eu tive que esperar que secar, né? Então, no outro dia, eu vim aqui, botei a data, aí olha, você vê que automaticamente ele mudou para quarta-feira, porque o dia 8/4 era uma quarta. Aí, eu coloco a hora que eu comecei, a hora que eu terminei. E aqui tem vários. Aqui ficou faltando o nome entrada, eu não percebi essa falha, mas aí depois eu vou corrigir e vou colocar a entrada. Aí, certo? Aí, quando você começa, quando você para. Então, tem várias... tem quantas opções? 1, 2, 3, 4. Tem 4 opções de intervalo no dia para você fazer aí os cálculos das suas horas. Nesse exemplo aqui, eu usei 6 minutos. Nesse outro, eu usei 7 minutos. Nesse outro, 1 minuto só. Então, o total foi 14 minutos, né? Aí, aqui, ele só modifica se por um acaso você passar da hora, certo? Das 8 horas que você trabalha diariamente. E aqui, é as horas, como eu só usei 14 minutos, aqui está dizendo que eu tenho horas devidas, que são justamente porque eu trabalhei menos horas no dia, certo? Mas isso aqui a gente não vai influenciar muito para a gente, a não ser que você tenha um funcionário,
certo? Aí, se aqui você quiser fazer como folha de ponto para esse funcionário, aí você calcula a hora dele direitinho, entendeu? Pronto. Eu já... por último agora, é como colocar essa imagem aqui, certo? Eu vou deletar ela, né? Eu selecionei ela agora, que vocês viram, e eu vou apertar o delete. Pronto, ela foi embora. De repente eu quero fazer outra peça. Aí eu vou colocar a imagem da outra peça, né? Mas no caso aqui, você só vai colocar essa imagem quando você terminar terminar a sua peça. Porque aí quando você terminar, você vai bater uma foto, né? E você vai salvar no seu computador e coloca um nome para poder ficar mais fácil de você pesquisar. Aí a gente, para inserir uma foto aqui, você vem aqui em inserir, ilustração, imagens, colocar sobre. Porque se você colocar aqui na célula, ela vai ficar dentro da célula bem pequenininha. Aí não vai dar certo. Então, você vai colocar aqui, ó, sobre a célula, este dispositivo. Porque aí ele vai abrir aqui para você pesquisar a pasta onde você salvou a foto da sua peça. Então, a minha tá salva aqui nas imagens, né? Para facilitar, foi o que eu fiz. Porque senão pode ser que tenha muita foto aqui e vai atrapalhar, vai demorar para você achar a foto, né? Então, o que é que a gente faz? Eu salvei a minha como rabo de sereia. Então, eu já vou digitar aqui, ó, nesse coisinha aqui, o R. Quando eu redigitar o R, vai aparecer todas as imagens que tiver com a letra R. Eu quero a rabo de sereia. Então, aí, ó, inserir. Pronto. Ela veio pra cá desse tamanho, certo? Mas eu quero ela menor. Aí, ó, vem nessa opção aqui de cortar, né? Mas eu venho pra cá, pra diminuir, certo? Eu não vou cortar a imagem, eu vou diminuir. Aí eu venho aqui, ó, e clico aqui. Tanto aqui como aqui. Dá no mesmo, certo? Mas aí vai demorar muito fazer isso, né? Aí eu posso pegar a setinha aqui, ó. Quando fica as duas setinhas assim, pegar nesse cantinho, arrastar para diminuir. Você vê que ela já diminuiu, certo? Ele já diminuiu. Aí, ó, diminui. Ou então, você vai vir aqui e vai colocar, certo? 4,0 centímetro. Porque aí ela diminui mais rápido. Mas eu quero botar a imagem deitada. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, onde tá esse círculozinho aqui. Vou segurar com o botão direito do mouse e vou girar. Certo? Pronto. Botei na posição que eu queria. Cliquei na imagem, com o botão direito, segurei, trago aqui para o local que eu quero. Mas eu quero ela com a imagenzinha mais larga. Aí, o que é que eu vou fazer? Pegar aqui, ó a setinha. Aí, eu puxo. Pronto. Ela fica um pouco deformada, mas aí o interesse aqui é de salvar a imagem para quando eu for abrir esse arquivo, eu saber qual foi o produto que eu fiz, certo? Então, eu depois venho aqui, né, arquivo, e vou salvar como, certo? Mas por enquanto a gente não vai fazer isso, certo? Vamos deixar aqui como está. Pronto, eu já expliquei como funciona essa planilha, certo? E outra coisa, só vai digitar até essa linha aqui, 47, certo? Porque mais do que isso, ela não vai permitir. Vou mostrar a você, ó. Se eu for puxar aqui a linha, ele vai dessa célula, não dá para permitir, né? Pronto. Então, vamos agora para os cadastros. A aba de cadastro. Você... É importante que você leia todas essas dicasinhas que eu coloco aqui, certo? Porque você vai entender melhor a planilha, né? Aqui, tudo que tá em amarelo, toda essa planilha, tudo que tiver em amarelo, é do mesmo jeito que a folha de ponto. Tudo que estiver em amarelo, você pode modificar. Aqui, nós vamos cadastrar todos os produtos, certo? Então, vamos supor aqui, né? Eu já deixei umas coisas cadastradas aqui, que é do que eu trabalho, né? Do que eu faço meus produtos, muita coisa, aí eu cadastro logo. É importante que você deixe tudo cadastrado assim para facilitar a sua vida na hora de você precificar, na hora de fazer o cálculo lá no final. Então, deixando claro que tudo que você for cadastrar, que seja em quilo,
você salve em grama. Tudo que for em ml ou em litro, você cadastre em ml, certo? Porque vai facilitar lá na frente. Tudo que você cadastrar em centímetros quadrados, você coloca lá. Não bota em metro quadrado, bota em centímetro quadrado, certo? Então, vamos ver aqui, olha. Água mineral, né? Eu botei aqui água mineral, que é um botijão de água. É R$6 um botijão de água. Mas é 20 litros de água. Então, eu coloquei aqui 20.000 ml, certo? Para poder os cálculos dar certinho. Aqui não mostrou nenhum resultado, porque como é uma quantidade muito grande para o valor, ele não vai apresentar, certo? Ele é muito pequenininho o valor aqui dessa água, mas tudo que você faz no seu produto, tudo que você coloca no seu produto, você tem que colocar lá e cadastrar para poder fazer o preço correto, certo? Aí, ó, o álcool de cereal, né? 1.000. Aí, vamos ver aqui, deixa eu ver outra coisa aqui. Argola, aro para chaveiro, né? Eu comprei, foi R$12, 50 unidades. Aqui ele já vai dar o valor, certo? De uma unidade, certo? E aqui, essa parte aqui, é aquela parte de perdas, certo? Vamos supor, você usou o açúcar, mas você teve uma perdazinha, derramou alguma coisa assim, perdeu um pouco do açúcar, certo? Então, você bota um percentualzinho aí, porque tudo tem que entrar no preço do produto, certo? Alfinete, por exemplo, né? A gente às vezes perde alguns alfinetes, eu posso colocar 2% na perda do alfinete. Você entendeu? Pronto. Eu acredito que tá aqui. Deixa eu ver aqui. Fita, deixa eu ver fita aqui para poder você. Aqui, elástico. Aí, R$1, 100 centímetros. Porque é 1 metro, é R$1. Então, no caso aqui, eu coloquei 100 centímetros. Então, 1 centímetro vai valer 0,010 centímetros. Desse lado aqui, eu gosto de cadastrar tudo assim. Desse lado aqui, eu coloco as lojas. Porque no futuro, que eu quiser saber onde eu comprei aquele produto, já tem o nome da loja aí, certo? E aqui a data. Eu botei data atualizada porque você pode comprar um produto e depois acabar e você comprar de novo, já ser outro preço. Então, aí eu aproveito e coloco aqui data atualizada, porque você pode depois rever o preço de outros produtos que você tenha feito, certo? Com um preço diferente. E nessa tabela aqui, você vai cadastrar todas as lojas, que são os fornecedores dos seus produtos, certo? Porque quando você cadastrar aqui, você pode vir aqui, ó, e pesquisar, certo? Aí você pesquisa, entendeu? Que é exatamente o que tá aqui. Você vai pesquisar e vai colocar aqui qual foi a loja que você comprou. Pronto, certo? Aqui você também pode modificar. Qual foi a loja que você comprou, tudo você pode digitar, certo? Pronto. Essa aqui já foi explicada, essa planilha, certo? Aqui, deixa eu ver. Sim, deixa eu lhe dar a dica aqui. Eu tô lendo isso aqui, certo? Eu vou ler isso aqui para vocês, para poder você entender. Quando for cadastrar o preço de matéria-prima, lembrar de adicionar o valor do transporte, alimentação ou frete no dia da compra. Ou então, se você comprou pela internet, certo? Porque você tem que adicionar, você gastou de alimentação, você gastou de transporte. Então, isso aí vai ficar diluído na quantidade de peças que você comprou. Vamos supor, você foi para outra cidade e você gastou R$20 de transporte, mais R$20 de alimentação. Ficou um total de R$45. Então, eu comprei 10 quilos de massa de biscuit. Cada quilo custou R$25. Então, o valor da massa vai ser 45 dividido por 10 quilos. Não foi 10 quilos? Dividido por 10, que vai ser igual a 45. Vai ser igual a 4,50. Aí, esse 4,50 você vai adicionar, certo? No preço da sua peça. Então,
R$ 25, mais 4,50 vai ser 29. E assim você vai fazer se você tiver comprado não só esse produto, tiver comprado outros produtos, certo? Você tiver comprado 10 kg de massa, um tubo de tinta, certo? Então, você vai pegar esses 4,50, você vai dividir esses 45 pelo total de produtos que você comprar, certo? Comprei 10 kg de massa, mais um tubo de tinta, então vai ser 11, né? 11 produtos, né? Então, aí eu já vou dividir o 45 por 11. Espero que vocês tenham entendido, certo? Pronto, aqui já está explicado, né? Aqui, esse conversor aqui é para, se você tiver dúvida, você calcular, certo? Eu quero saber quanto é que é 1 quilo, se eu botar, vamos supor, 200 gramas. Opa, aqui, né? 2 gramas de qualquer coisa. Aí, quanto vai ser em quilo, certo? Então, isso é um conversor, que é um brindezinho que eu boto na planilha para poder ajudar você a fazer os cálculos. Aqui, no caso, o conversor... Aqui, ó. Pronto, é porque a planilha estava lá no cantinho. Aqui, se eu coloquei aqui vamos supor, 10 quilos. 10 quilos de um produto. Aí eu dou um Enter, ele vai dizer que foi 10.000 gramas, né? Então, para poder você botar aqui as gramas, certo? Se você tiver alguma dúvida. Desse aqui é o conversor de área em centímetro, certo? Eu comprei um tecido que foi 140 de largura, mais 100, né? Eu comprei um metro, que corresponde a 100, né? Por 140, que é 1,40 m de largura. Aí, quantos centímetros quadrados vai dar? Vai dar 14.000. E em metros quadrados, vai ser 1,4. Mas eu quero que você adicione aqui em centímetro quadrado. Não coloque em metro quadrado. Só botei aqui, só para poder você ter uma ideia aí das coisas, né? A mesma coisa se conversou aqui de metros para centímetro e de centímetro para metro. É só um conversorzinho para ajudar você a preencher sua planilha, certo? Vamos agora para o cadastro de custos fixos, né? O cadastro de matéria-prima também é um custo variável, certo? Só que eu dividi os custos variáveis em duas etapas, certo? Então, vamos para os custos fixos, os cadastros, né? Aí, aqui, essa planilha, ela mostra como você pode calcular, né? Se você tem um ateliê, né? Aí você vai botar o preço do seu aluguel, né? Nessa opção aqui. Mas se você trabalha em casa, você pode botar o valor do seu imóvel e botar o percentual aqui de 0,5% a 1%, né? Aí você é que escolhe aí, se você tem uma área melhorzinha onde você mora, aí você pode chegar até 1%. Aí eu coloquei aqui um exemplo, que o imóvel valia R$ 10.000, né? 1%, então o aluguel ia ser igual a R$ 100, né? Aqui é o modelo 1 para você calcular as suas horas trabalhadas, certo? Eu coloquei aqui que eu trabalhei 8 horas e 25 dias, né? Que são a quantidade de dias, uma base de dias úteis no mês dentro de um mês, né? Aí eu vou ter um total de 200 horas. Esse segundo modelo, é a maneira como é a jornada padrão usada no Brasil para calcular as horas trabalhadas, certo? Então, são 5 dias na semana, né? Que é de segunda a sexta, aí 8 horas, né? E no sábado, 4 horas. Então, são 44 horas semanais, certo? E um total de 220 horas no mês. E existe também outra maneira de calcular, que, diante de tantas pesquisas que eu fiz, o pessoal explicou que me orientou que poderia ser feito dessa forma. Vamos supor, eu colocar aqui 24 horas, que é a horas do dia, por 30, que é a quantidade de horas no mês, certo? Esse seria um cálculo para você que trabalha em casa. Mas eu não gostei de usar não, porque eu acho que desvaloriza a sua hora trabalhada, tá entendendo?
Então, eu achei melhor eu uso ou usar esse aqui, certo? Ou usar esta fórmula aqui, certo? Aqui tem umas explicaçãozinhas para você entender melhor, né? E aqui é o cadastro de aluguel, energia, água, e são todos os cadastros de custos fixos ou indiretos, certo? IPTU, internet, gás, inteligência artificial, armazenamento nas nuvens, por exemplo. Eu salvo todos os meus trabalhos, todas as minhas coisas na nuvem. Então, eu pago um valor por mês, que é de R$ 39,90, certo? Para poder eu não perder caso o computador dê um pane, né? Aí, cursos de aperfeiçoação, certo? Então, aqui, nesse caso aqui, você vai selecionar qual o modo que você quer, certo? Que você quer calcular, certo? Qual o modo que você quer calcular? Se você quer calcular por esse aqui, aí você vai selecionar esse. Se não, você vai selecionar esse aqui, certo? Mas se você selecionar aqui em cima este modelo, então você vai ter que selecionar em todos, certo? Em tudo aqui que você cadastrar com esse modelo aqui, certo? Aí você só vir aqui, ó, e clicar de novo e 220, certo? Essas opções aqui. E toda planilha que tiver esse coisinho aqui, esse vermelho, você passando o mouse aqui, ela tem uma dica para você entender. Aí, ó, clicando na célula e na seta para selecionar qual tipo de cálculo você deseja usar, né? Aqui tem outro recadozinho, só cadastrar até a linha colorida, certo? Não pode passar da linha colorida, mas tem muita linha abaixo para você cadastrar as coisas. Aqui é o cadastro dos bens depreciáveis, certo? Que é computador, ferramenta, são bens, coisas que ele com o tempo, duram tempo, mas com o tempo você precisa trocar, certo? É mesa, cadeira, computador, certo? Ferramentas de uso, tudo isso, certo? Bens depreciáveis, né? Então, aqui você coloca o preço, certo? Do produto que você... o preço que você comprou, certo? Pronto, já está tudo explicadinho esse aqui. Vamos para a outra planilha de cadastros de custos variáveis, certo? Aí, o que é aqui os custos variáveis, né? São os cadastros, aceita até a última linha colorida. Essa é uma observação que você tem que levar em conta, certo? Aqui você vai cadastrar negócio de embalagem, tags, etiquetas, certo? Aí você aqui vai botar também aquela questão de perda. Se você, às vezes você compra um saquinho plástico e vai usar e rasga e perde aquele produto, né? Aquele material. Então, você tem que acrescentar aí uma percentagemzinha de perda. Aqui eu comprei um saco plástico incolor, que era de 25 por 35, foi um valor de R$6, tem uma perdazinha de 2%, né? E eu comprei 10 saquinhos desse, certo? Aí, aqui, ele já faz o cálculo desse valor dividido por 10, certo? Então, um saquinho ficou a 61 centavos. E assim, sucessivamente. Bora aqui para o cadastro de materiais didáticos e brindes, né? Se você quer dar um brinde, né? Aí você tem que botar no preço da sua mercadoria. Não pense que quando você ganha alguma coisa, você compra uma coisa e ganha outra, que aquele negócio foi de graça, não. Com certeza, o preço daquele produto está diluído no preço da mercadoria que a pessoa está ali vendendo. Então, você clicou aqui, ó, só cadastrar até a linha, né? Vamos supor que aqui eu tenho uns brindes que eu gosto de botar quando eu entrego a peça para os meus clientes, um imã de geladeira. Aqui, certificado, caso você dê aula, essas coisas assim, certo? Cadastro de propaganda, né? Aí vem o Elo7, o Google, quando você faz um banner. Esses valores aqui foi fictício que eu coloquei, certo? Porque eu não sei o valor correto. No Instagram, eu sei que tem publicação a partir de R$5 ao dia. Se eu fiz uma publicação no Instagram só de um dia, então eu coloco o valor lá de R$5, certo? Aí vamos aqui ao cadastro de frete, certo?
Aí a mesma coisa, Sedex, PAC, Caixa Registrada, taxa de entrega à mão. Isso aqui é quando você vai entregar o produto à pessoa, certo? Vamos ver aqui qual é a diquinha que tem aqui, ó. É a mesma coisa, só cadastrar até a linha colorida. Bora para o cadastro de taxas. É taxa de maquineta, comissão de vendedor, taxa de e-mail, impostos e essas coisas assim, que é em percentual, certo? Pronto. Vamos agora. Agora nós vamos partir para os cálculos realmente, certo? Bora aqui calcular, né? Calculando sua hora trabalhada. Como eu coloquei lá na frente o 1.600, o meu salário lá de 1.600, automaticamente ele já veio para cá. Entendeu? Ele está cadastrado lá, ó, na folha de ponto, né? Na célula I9. Então, automaticamente, ele veio para cá, certo? Aí aqui ele já calculou, certo? O valor da sua hora é R$8, certo? Então, vamos aqui calcular a hora utilizada. Lá na planilha de folha de ponto, quanto foi que eu usei? Qual foi o tempo que eu gastei para fazer minha peça? 14 centavos, ou 14 minutos. Então, eu coloco aqui 14 minutos. Agora, se eu gastei 1 hora e 14 minutos, eu vou digitar 1 hora e o 14 minutos aqui, certo? Aí, ele vai dar o valor da hora que eu usei, certo? Então, eu gastei R$ 9,87, que isso aqui é o meu salário, certo? É o que eu vou ganhar naquela peça. Mas eu só usei 14 minutos. Então, vou deletar aqui, certo? Eu só usei 14 minutos. Então, o que eu vou tirar para mim é R$ 1,87 de uma peça, certo? Que eu fiz uma peça. Se eu fizer mais de uma peça, então eu vou tirar mais, né? Aí, vamos ver aqui, a conversão da área, né? Aqui é uma planilhazinha para poder ajudar você a converter, né, a área que você utilizou, certo? Pronto. Aqui eu vou vir aqui e vou, ó, na setinha, clicar e procurar o produto que eu quero. Eu vou apagar isso aqui, digitar, deletar isso aqui para poder mostrar a você que eu posso colocar aqui, ó. Eu vou querer massa de biscuit, então eu vou botar M. Ele já vai aparecer todas as coisas que tem com M. Aí eu boto A, vai aparecer tudo que tem A. Se eu botar S, vai aparecer tudo que tem MS. Então, ó, massa de biscuit, branca, Shopee, que foi a massa que eu usei, certo? Aí, quanto foi a quantidade? Aqui você não vai mexer, que você também não vai conseguir mexer, que vai ficar bloqueado, certo? Porque tem uma fórmula, senão vai danificar a fórmula. Aí, aqui, eu vou colocar, eu usei o quê? Eu usei 9,5 gramas de massa de biscuit, certo? Aí, a tinta acrílica, eu boto um coisa assim, simbólico, que é mais difícil você, né? Você calcular, né? Aí eu botei o quê? Como se fosse um ml, eu usei 1 ml. O pitão, né? Foi 1 unidade. A corrente prata, eu usei 3 centímetros da corrente, certo? Para poder fazer o chaveiro. Aqui o pozinho mágico, esse pozinho é um pozinho para dar brilho na peça. Então, ele vem muito pouquinho. E custa, se eu não estou enganado, uns 6, 7 reais. Aí ele é bem pouquinho. Então, eu não posso colocar que eu usei... Ele é 6 gramas, parece, aliás. Aí, eu não vou colocar lá que eu usei 1 grama. Porque é muito. Tá entendendo? Aí, eu botei 0,05 para poder dar um valor correto aqui. Não ficar caro na peça, né? Porque, na realidade, esse pozinho é um pozinho caro. Mas a gente usa muito pouquinho para colocar nas coisas. O tassel foi 1 unidade, o miçangão, certo? A miçanga do coração e a miçanga cristal. Pronto, eu usei 2. Pronto, esse foi toda a minha matéria-prima que eu usei para fazer aquele chaveiro. Aí aqui eu quero dar um brinde de 5 reais. Aí eu venho aqui, ó, pesquiso o brinde e boto aqui, certo? O valor dele vem automaticamente para aqui e eu vou colocar aqui a quantidade, certo? Que eu vou botar 1. Aí vai dar 1. Se eu botei esse brinde para 2 peças, eu vou colocar esse valor aqui, que vai dar 10 reais, certo?
Mas eu vou botar uma peça, porque senão sai muito caro, né? Aí aqui, ó, cálculos de taxas, né? É aquela maquineta, certo? Aí eu vim aqui, pesquisei a maquineta, certo? Se for e-mail, eu vou botar taxa de e-mail, entendeu? Se eu pago comissão para vendedor, eu vou botar comissão do vendedor. E aqui, o produto, a quantidade de produto que eu fiz, né? Que foi 1, certo? Que vai ser 1 aqui, certo? Aí, vamos aqui. Cálculo das embalagens. Aqui, vamos lá pesquisar as embalagens, certo? Olha aí, ó. Eu coloquei esse saco verbena, que é um saquinho que é 7 por 25, só que eu só uso a metade dele. Por isso que eu coloquei aqui 0,5. Porque eu não usei o saquinho todo. Eu usei a metade. A outra metade eu usei para outro chaveiro, certo? As tags que eu boto no coisa, né? Que eu prendo o saquinho que vai com a minha logomarca, tudo direitinho, certo? E as etiquetas, certo? Que é etiqueta de preço, essas coisas, certo? Etiqueta com código, que as minhas peças vão tudo com um códigozinho e com uma etiqueta de preço. Aqui a taxa de frete, né? Se for entrega à mão, se for entrega por SEDEX, se for entrega por TAC, você vai selecionar e colocar, certo? A quantidade de peça, certo? Aqui o cálculo de propagandas. Se eu faço propaganda no Elo 7, se eu vendo no Elo 7, então eu vou botar aqui e vou botar o preço. Se eu fiz um banner, aí eu vou clicar aqui, vou botar o banner e vou botar, né? Aqui a quantidade de peça. E aqui no Instagram também, certo? Só que eu não fiz propaganda nenhuma, então eu não vou colocar nada, tá bom? Pronto. Essa aqui já tá tudo explicadinho, entendeu? E vocês também só podem mexer em tudo que for amarelo, certo? Bora aqui agora para o cálculo dos custos fixos, certo? Aí, ó, nesta planilha, tá aqui no início. Nesta planilha, você deve modificar a célula que está com cor diferente, que é amarelo. Se usou dias para confeccionar sua peça, você deve preencher a coluna, a quantidade de dias usados. E se for horas usadas, colocar a quantidade de horas. A planilha só vai calcular com uma das opções preenchidas. Para a vida útil, depreciação, acima, observar nessa planilha aqui. Eu coloquei aqui acima, porque eu tinha colocado essa planilha aqui em cima. Mas aí eu modifiquei a posição e eu vou corrigir o que eu escrevi aqui, certo? Para poder vocês não se confundirem quando for ler. Pronto. Isso aqui é a tabela de depreciação da Receita Federal. Então, carro é 20 anos, 20% ao ano que ele tem de depreciação. Computadores, 20 também, certo? 20% ao ano. A vida útil de um carro é 5 anos, a vida útil de um computador também, certo? E as máquinas e equipamentos, né? Que são, quando você compra, vamos supor, impressoras, essas coisas, esses equipamentos, maquinário que você usa numa empresa, né? E aqui os móveis e os tecidos também são 10 anos, né? E eles têm vida útil de 10. Né? Aí aqui eu fiz uns cálculozinhos de quantidade de vida útil, né? Do produto, um carro sendo em dias, ele vai ter 18 e 25 dias úteis. Se for em hora, vai ser 43.800 horas, né? E se for em minutos, ele vai ter o quê? 159, vai ter o valor aqui em minutos, certo? Aí vamos botar aqui, eu uso muito computador, então eu coloco computador, né? O valor do computador eu botei R$4.000, né? Que foi na época, eu comprei ele por 4.000. E a vida útil dele é 5 anos. Tá aqui, 5 anos, né? E quantos dias, se eu trabalhei muitos dias, e se eu trabalhei com horas, aí eu vou colocar as horas. Mas eu trabalhei, vamos supor, 30 minutos. Certo? Então, ter 30 minutos. Se eu trabalhei 1 hora e 30 minutos, eu vou colocar aqui 1 hora e 30. Aí você vai ver aqui que ele vai calcular aqui o valor da hora e o valor dos minutos. E aqui ele vai somar tudo aqui em cima, certo? Foi 0,9 mais 0,5, deu 0,14, certo? Em dinheiro, em reais, né? Mas eu só usei 30 minutos, então vou deletar. E assim você vai botando no pincel, né?
outros produtos que você usou. Eu, por exemplo, pincel cortador Mario Bosch, carimbo. Tá entendendo? Eu espero que vocês tenham entendido aí direitinho. Bora agora aqui para essa tabela aqui. É a tabela de aluguel dos produtos, dos custos fixos, né? Aí aqui você vai botar o preço do aluguel, vai colocar o aluguel, a energia, a água, o telefone, tudo que você usou, certo? Tudo que você usou para fazer essa planilha, certo? Tudo que você usou para fazer, você usou para fazer a sua peça. Se você pagou o curso, aí você bota aqui. Agora, quantas horas? Eu não usei 14 minutos para fazer confeccionar a peça? Então, eu vou colocar aqui o tempo que eu usei, que eu gastei para confeccionar a peça. Tá entendendo? Água, energia, né? Telefone, internet, inteligência artificial, se você usar armazenamento nas nuvens. Então, foi tudo, então, eu gastei R$1,20 e 21. Bora agora para o cálculo, certo? O cálculo, aqui, vamos para o relatório, certo? Já estamos chegando no fim, vamos para o relatório, né? O relatório aqui, você só vai modificar aqui nesse relatório, porque automaticamente vai vir tudo para cá, certo? Sem precisar de você modificar nada. A única coisa que você vai modificar aqui, em relação aos bens depreciáveis. Se você quiser calcular a sua planilha com bens depreciáveis em percentual, você quiser botar um percentual, vamos supor, de 5% para para a depreciação dos seus produtos, aí você bota 5%, mas aqui você vai ter que deixar em branco, certo? Ou você usa esse ou usa esse. Se você usar esse, você não seleciona esse. Se você selecionar esse, certo? Que foi aqueles cálculos que ficou lá atrás, aí você não usa esse aqui, você deleta esse, certo? Pronto. Agora vamos para o mais importante, que é o preço, certo? Então, essa planilha aqui, você vai preencher aqui, você fez uma peça, então você vai colocar aqui, né, o valor de uma peça, certo? O valor de uma peça não, você vai digitar aqui uma peça, certo? E aqui, automaticamente, ele veio para cá os custos variáveis, ele veio para cá os custos fixos e veio aqui a soma dos custos fixos e variáveis, certo? Aqui tudo em real e aqui tudo em percentual. Quanto foi que foi o total de custos variáveis que eu gastei na minha peça em percentual? Foi 69,3%. E de custos fixos foi 5,7%. E o total dos gastos foi 75% na minha peça, certo? Aí, aqui vamos ver. Aqui é o lucro líquido, o lucro bruto, certo? O lucro bruto foi R$7,05. O percentual dele foi 31, certo? E aqui ele já dá o cálculo de confirmação, que é o total da sua peça, né? Que, no caso, a sua peça foi R$22. Então, se você somar, aqui vai dar, como é que se diz? Vai dar os 100%. E aqui o lucro líquido também foi R$5,75, porque o lucro líquido é a diferença do valor total, certo? Menos tudo que você, como é que se diz? Tudo que você gastou para fazer a peça. Então, é a diferença entre o valor do produto menos os custos totais, certo? Aí aqui você vai digitar qual o percentual que você deseja, certo? Então, eu coloquei aqui que eu quero 25%, mas você pode colocar 30%, certo? Você pode colocar 35%, você pode botar 40%, e aí vai, certo? Eu resolvi colocar somente 25% aqui, certo? Aí o valor da minha peça, o valor correto para eu vender esse produto é R$22,99, certo? Agora, os custos totais foi R$17,25, o lucro bruto 7, né? R$0,05, o líquido 5,75 e aqui a confirmação que esses cálculos foram feitos corretamente em cima da margem de lucro que eu desejo, certo? Então, se por um acaso, se alguma coisa não der
igual esse aqui, não foi igual a esse, então alguma coisa aqui está errada. Mas com certeza não vai dar errado, porque eu já fiz as fórmulas tudo direitinho, entendeu? E as fórmulas vão estar bloqueadas para não correr o risco de você alterar nada, certo? Aqui é caso você queira dar um desconto. Aí você vai aqui, chega e escolhe quanto de desconto você quer, certo? Então, o valor da peça, em vez de R$ 22,99, com 5% de desconto, você vai vender por R$1 ou por R$ 21,85. Aí você vai lucrar somente R$ 4,60, que é o lucro líquido, e sua margem de lucro vai ser 21%, não vai ser mais 25%, porque você baixou o preço, certo? Essa tabelinha aqui que eu coloquei, eu coloco essas estão bloqueadas, que é para poder você ver o ponto de equilíbrio, e esse aqui é você testar e você ver qual o melhor preço que você quer vender, se vale a pena você vender por um preço muito baixo, certo? Então, o preço dessa peça aqui é R$ 22,90, o ponto de equilíbrio dela você pode vender ela por R$ 17,25. Você não vai ter lucro, mas também você vai ter o dinheiro para pagar tudo que você gastou, certo? Aí, não é vantagem você vender por esse preço, né? Porque você não vai ter lucro nenhum. Você não vai ter salário, você não vai ter dinheiro para investir, você só vai ter o dinheiro para pagar o que você comprou, né? Aí aqui a gente pode ficar brincando. Essas duas planilhas eu deixo livre para você brincar aqui com o preço que você quer vender. Vamos supor que eu bote ela a R$17, certo? Eu vou vender a R$17. Ainda não vale a pena, né? Porque eu vou ficar negativo, tá vendo? Eu vou ter um lucro negativo, eu já vou ficar devendo. Então, vamos supor que eu venda ela a R$17,50. Vendo o produto a R$17,50. Eu só vou ter 1% de lucro. E só vou ganhar 25 centavos. Então, você tem que analisar direitinho para você ver que não vale a pena você vender o seu produto barato demais, certo? Porque você vai sair no prejuízo ou você vai trabalhar muito. Aí você vê, para poder eu ganhar 25%, vamos ver quantas peças eu teria que fabricar, certo? Deixa eu ver, eu vou botar 8 peças aqui. Não, deixa eu ver menos. 4 peças. Deixa eu ver se 3 peças. 3 peças. Não, 3 peças não daria. Você teria que fabricar 4 peças. Você ia ganhar um pouco mais na porcentagem. Mas você ainda ia ganhar menos em real. Certo? Aí você tem que analisar direitinho qual é o preço que você quer vender. Se eu vou vender a R$20, né? Ela já fica com um preço mais acessível para uma peça. Você vai ganhar somente 14%, certo? E aqui é outra planilhazinha que eu deixo à vontade para você também calcular, entendeu? Até para você, de repente, quiser calcular um preço que você queira dar de desconto aí, né? Mas já tem essa daqui que você pode calcular tanto aqui como aqui. Você tem um exemplozinho, entendeu? É a mesma coisa. Aqui você vai também, vamos supor aqui, eu vou botar 10 peças para ver aqui, ó. Nunca vai chegar, tá entendendo? Esse aqui é tão baixo o valor em relação ao ponto de equilíbrio que por mais que você coloque aqui, você vai estar sempre no negativo. Deixa eu botar 100 para você ver. Você nunca vai conseguir subir aí o valor, certo? Do que você iria ganhar. A planilha dá um erro, certo? Não tem como você... Aí aqui, ó. 2. Pronto. Deixo aqui a seu critério para você fazer como você quiser, certo? Pronto. E aqui depois você lê isso aqui com calma. É só mais uma explicaçãozinha aí do que acontece aqui. Essa lista aqui é uma lista que você também não deve mexer, que eu já cadastrei tudinho aqui, certo? E isso aqui eu cadastrei as unidades de medida. E aqui aquela questão de 20 ou de 200 horas ou 220 horas, certo? E aqui aquela questão de perdas, né? Os percentuais, né? Coisas que são calculadas com percentual. Aí ele vem pesquisar aqui quando você entra lá, certo? Aqui no relatório ele já saiu tudo completo, né? Aí você vê que aqui é o valor da peça é R$ 22,99, né? O preço, se você for dar desconto com 5%, é R$ 21,85,
né? Se você quiser dar mais desconto, você vai lá nos cálculos e você modifica, certo? E aqui tá tudo detalhadozinho do que você... do valor da sua peça, né? O preço de custos fixos, matéria-prima, valor de hora trabalhada, né? O valor da hora trabalhada, que é o que você vai ganhar em cima de cada peça, certo? Pronto. Eu espero que essa planilha ajude vocês, certo? E eu agradeço, né, a preferência de quem quiser comprar a minha planilha, certo? Eu depois vou deixar o link, né, para poder vocês entrarem em contato e comprar a minha planilha, certo? E eu espero que eu tenha explicado tudo direitinho e que agrade a vocês, certo?